Saudações a todos, eu sou a Erika Kemoto, analista ambiental do ICMBio. Eu vou apresentar sobre o declínio populacional de tartaruga da Amazônia, papel da caça e potencial da agrofloresta, na região do Alto Rio Trombetas, município de Oriximiná, estado do Pará. As duas perguntas centrais dessa pesquisa foram: qual o papel da caça de tartarugas na Amazônia no declínio dessa espécie no Alto Rio Trombetas? E, caso a caça estivesse envolvida nesse declínio, a agrofloresta poderia contribuir para atenuar os impactos sobre essa espécie, ao ser adotada em substituição à caça? Sobre as motivações desse trabalho. A estratégia de promover alternativas de renda para substituir atividades predatórias é muito utilizada com o objetivo de mitigar conflitos socioambientais, mas são escassas as informações sobre a efetividade desse tipo de estratégia para a conservação da biodiversidade. Espera-se que essa pesquisa possa contribuir nessa discussão. Em um contexto mais específico, sobre a opção de focar na agrofloresta. Ela é uma forma de fazer agricultura que envolve a combinação de espécies, sendo que ao menos uma delas tem porte arbóreo. Engloba desde sistemas mais simples até aqueles que muito se assemelham a florestas nativas em termos de diversidade. Ou seja, ela possui potencial como forma de uso sustentável da floresta, ao mesmo tempo que incorpora práticas tradicionais como a da foto. Sobre o local de estudo e seu histórico de conflitos. O estudo englobou o interior em torno de duas unidades de conservação federais, a Reserva Biológica Rebio do Rio Trombetas, criada em 79, e a Floresta Nacional Alfrona Saracataquera, criada em 89. As cores fazem referência ao mapa ao lado. As duas unidades são contíguas e divididas pelo Rio Trombetas. A proteção da área de reprodução da tartaruga da Amazônia nesse rio estava entre os principais objetivos de criação da Rebio. Essa espécie possui o hábito de migrar em grandes grupos para desovar em bancos de areia expostos nos leitos dos rios. Esse hábito, ao mesmo tempo que deixa a espécie muito vulnerável à caça, facilita bastante a vigilância e monitoramento. A criação da Rebio traz o alto custo de acirramento do conflito com as comunidades tradicionais da região, já que ela vem se sobrepor a parte do seu território. Essa pesquisa trabalhou junto a 4 comunidades quilombolas, cuja ocupação no local data do século XIX. Algumas famílias dessas comunidades vieram reassentadas da Rebio em 81. Apenas em 2003, essas comunidades conseguem a titulação de parte do seu território, em laranja no mapa. A porção sobreposta às unidades, em azul no mapa, permanece em disputa. Nesse mesmo ano, foi firmado um termo de compromisso entre essas comunidades e o ICMBio, regularizando na Rebio a exceção de castanha do Pará, uma de suas principais atividades. As unidades convivem ainda com a atividade de mineração de bauxita, que iniciou no mesmo ano de criação da Rebio. A mineração, junto com a atividade de caça comercial de quelônios, eram citadas à época da pesquisa como duas das principais pressões sobre a biodiversidade local. Entre 2010 e 2011, foi implementado um projeto de extensão agroflorestal visando a diversificação de fontes de renda nas comunidades. Ele envolveu ações de capacitação, doações de muda e plantios em áreas de roçado. Embora a mitigação do conflito de caça não estivesse entre os objetivos do projeto de extensão, essa pesquisa vem investigar sobre essa potencialidade. Sobre os métodos, para a coleta dos dados foram realizados levantamento de dados secundários, entrevistas semi-estruturadas com os gestores das unidades e uma vivência de 10 meses nas comunidades. Durante essa vivência foram utilizados uma série de métodos qualitativos. Com observação, pontuo que eu me afastei do ICMBio para realizar essa pesquisa e, antes de me afastar, meu local de atuação era outra unidade da Amazônia. Então, meu olhar era de alguém de fora. E eu me apresentava às comunidades como pesquisadora, o que refletia melhor minha condição. Uma outra observação é que optou-se por não se contactar diretamente aqueles envolvidos na atividade de caça por questões de segurança pessoal. Ao invés disso, as percepções sobre caça foram obtidas de pessoas muito próximas a eles e de ex-caçadores. Sobre os resultados relativos à dinâmica populacional de tartarugas. Foi consenso entre as comunidades locais e os gestores que teria de fato ocorrido um declínio acentuado nas populações de tartaruga. Esses dois relatos locais ilustram bem. Quanto ao período em que esse declínio teria ocorrido, houve um consenso parcial. Os gestores e uma parte das famílias apontam o período de 1990 a 2004, que será analisado mais adiante. Outros períodos sobre os quais houve maior divergência não serão analisados. Sobre os resultados relativos aos fatores envolvidos no declínio e o papel da caça. As duas explicações mais frequentes para o declínio foram a introdução de novas tecnologias de caça e o manejo praticado pelo ICMBio, particularmente a prática de realocar alguns dos nichos. As comunidades se dividiram entre essas duas explicações. Também foram mencionados o trânsito de embarcações, que inclui desde barcos comunitários até navios que fazem carregamento de minério,
e atividade de pesquisa, envolvendo captura, marcação, instalação de dispositivos de geolocalização e posterior soltura dos animais. Buscando comparar o papel desses fatores no declínio, foi realizada uma análise do período de ocorrência desses eventos e da escala dos impactos, a partir dos relatos obtidos. A caça e o trânsito de embarcações despontam como fatores possivelmente envolvidos. Aqui, uma linha do tempo procurando localizar os diferentes fatores no período de 1950 a 2010. Sobre a caça, a atividade vem sofrendo uma série de inovações, sendo as principais a introdução do espinhel, uma linha que chegava a ter mais de 100 anzóis, e da malhadeira ou rede, que chegava a 100 metros de comprimento. Foi consenso que a introdução da malhadeira teria coincidido com o período de declínio, e que teria havido um aumento de eficiência considerável em relação ao espinhel. Foi estimado que a eficiência dobrou, chegando a 25 a 30 animais capturados num só dia. Sobre o trânsito de embarcações, a tartaruga é apontada como um animal muito sensível aos ruídos produzidos ao longo de sua rota de migração e próximo aos locais de desova. Barcos individuais e comunitários e voadeiras foram introduzidos durante o período de declínio e poderiam estar relacionados, mas é indispensável analisar a questão dos navios de carga de minério, já que sua capacidade chega a 60.000 toneladas, contra meras 6 toneladas dos barcos menores. Embora a mineradora tenha começado a operar antes do declínio, a frequência de operação se intensificou com o tempo, de um navio por semana chegando a um navio por dia, o que sugere um possível envolvimento. Para os demais fatores, os dados históricos e de escala não indicam relação com o declínio. Sobre as práticas de manejo, ao contrário dos demais fatores, o manejo no geral afeta os filhotes e não as fêmeas adultas. Por isso, para serem compatíveis com o período de declínio no número de filhotes nascidos, precisariam ter ocorrido antes dos anos 90. Um exemplo é a prática de manter os filhotes em berçários por alguns dias antes de soltá-los no rio, introduzida nos anos 80. Mas a escala pode ser considerada desprezível. Nessa época, menos de 1% dos filhotes eram mantidos nesses berçários. Já a remoção de adultos e o início da realocação dos ninhos não são compatíveis com o período de declínio. Além disso, para a realocação de ninhos, a escala do impacto pode ser considerada pequena, uma mortalidade de apenas 2 a 6% dos filhotes. Sobre a atividade de pesquisa, o argumento seria que a pesquisa perturbaria as tartarugas, induzindo a sua emigração. Evidências preliminares de monitoramento do deslocamento desses animais sugerem que isso não ocorreria. Passo agora para a parte final dos resultados, já fazendo minhas considerações finais. Os dados sugerem que o potencial da agrofloresta de contribuir para atenuar o declínio das populações de tartarugas seria ilimitado, por 3 motivos. Primeiro, ela não lida com a mineração, um dos fatores possivelmente envolvidos no declínio. Segundo, o componente sociocultural da atividade de caça comercial pode ser um obstáculo para a estratégia de propor alternativas de renda. O dizer, não fazem nem roça, se referindo aos caçadores, seguido de aqui todo mundo planta, reflete um certo estranhamento. Seria como se os caçadores, com sua especialização na atividade, compusessem um grupo cultural à parte. Isso é reforçado pela fala dos próprios caçadores desdenhando da atividade de roça. Além disso, a caça de tartaruga costuma ser realizada em grupo, um convida o outro, nas palavras deles. Há uma socialização, por exemplo, enquanto se espera a tartaruga cair na rede. Então, nesse contexto sociocultural, propor alternativas pode não surtir efeito. Terceiro, considerando as motivações econômicas em torno da caça, a agrofloresta tenderia a ser preferida e adotada apenas por aqueles que já não caçam ou sequer têm intenção de caçar. Nesse caso, a adoção da agrofloresta poderia trazer outros benefícios, mas não resultaria na diminuição da caça. Os relatos indicam que caçadores e não caçadores possuiriam percepções contrastantes. Por um lado, entre os que já não caçam, haveria a percepção resumida no dizer com vida não se faz vida. A explicação era que a caça ou o sacrifício da vida das tartarugas não se traduzia em uma vida melhor para o caçador, uma casa melhor, por exemplo. Por outro lado, com o plantio, você tem o que é seu ou tem futuro, no dizer deles. Por outro lado, os caçadores se especializariam nessa atividade, em parte devido ao retorno financeiro imediato e baixo esforço investido. A roça não seria bem vista por eles, por envolver um tempo de espera de alguns meses até o início da produção e um grande esforço de derrubar, plantar, colher, carregar, torrar. Essas questões se aplicariam em parte também à comparação com a agrofloresta. Obrigada a todos.